A gente continua se dedicando às palavras do presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas lá em Nova York hoje pela manhã. Há mais dois aspectos que nós gostaríamos agora de examinar um pouquinho mais detalhado. Um deles tem a ver com a já mencionada aqui na nossa Assembleia hoje, WW, uma velha reivindicação brasileira de expansão e reforma do Conselho de Segurança da ONU. E a outra tem a ver, evidentemente, com o que está acontecendo com a guerra da Ucrânia. Vamos conferir o que o presidente disse sobre esses dois assuntos e a gente volta para a conversa. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. O Cencalute, eu acho que há um problema central aí no raciocínio do Lula. É imaginar que a ONU tivesse sido alguma vez na sua existência uma espécie de polícia mundial, capaz de, digamos, ela pode trazer por convocação um país à baila, como é o caso da Rússia atualmente, e dizer há limites para a sua atuação. Mas se a gente olha como a ordem internacional funciona, e, infelizmente, minha pegada não é moral, é super realista. Os fortes impõem, através de suas alianças, o que eles fazem. Diante disso, as palavras do Lula são, eu não quero ofender ninguém, de uma ingenuidade frente a como funciona o sistema internacional. O que ele espera? Que o Conselho de Segurança baixe um decreto, diga assim, Ucrânia e Rússia, vocês vão conversar? Bom, obviamente que o realismo político é a que governa a ordem internacional, e a ordem internacional ela é feita por aqueles que detêm o poder real de fazer o direito prevalecer da forma como eles entendem o direito internacional, certo? A segunda coisa, obviamente, para um país que tem recursos de poder limitados, não resta outra coisa, na minha opinião, a não ser partir para um discurso composto dentro de um misto de utopia e idealismo. Porque quem tem recursos reais de poder, normalmente não utiliza esse tipo de discurso. E essa não é a crítica ao presidente, porque esse discurso foi escrito para ele por alguém que acredita nisso. E eu não tenho certeza se ele deu esse tom. Então, isso vem dentro de, digamos, dentro de uma escola que pensa o conceito de universalismo, da política externa, e etc., dentro de uma lógica de que as Nações Unidas é um grande clube da paz. E não é um grande clube. E nem será. Então, e quem tem poder não quererá compartilhar poder. Então, na minha opinião, o Brasil procura adotar
esse tom um pouco distante do realismo das relações internacionais, muito em função de querer participar ou buscar um rearranjo para poder acomodar a sua ambição. É legítimo dentro das possibilidades. Quão é realista isso? Somente o futuro vai dizer. Então, mas o meu ponto até que da sua outra entrada era que se o Brasil está sozinho nessa. Porque a impressão que eu tenho, e posso estar errado, é de que quando o Lula vai lá e fala e manda essa mensagem de reforma do sistema de governança global, crítica à ONU, ele é uma peça dentro de um grupo no mundo que vem reivindicando isso, o tal do Sul Global, como quer que chame. Né? Então, na sua fala anterior, você estava falando ele. Na verdade, quando eu vejo o Lula falando, e me corrijam se eu estiver errado, eu vejo eles falando. Eu vejo ele ali representando, na condição de ser o primeiro a discursar, pela tradição, levando uma mensagem de um grupo de países. E não é um grupo pequeno de países que tem questionado o que você sempre fala da ordem liberal internacional. O ponto que você levanta é bom, Caio, pelo seguinte: se a gente considera a formação de grupos de países, os que têm se mostrado até aqui mais ou menos coordenados e eficientes são, por exemplo, o G7. Mas ali o G7 tem uma série de países com interesses comuns, embora façam parte de regiões geográficas completamente distantes umas das outras. O G20 tem, como ele nasce da crise financeira de 2008, ele tem um sentido de coordenação, sobretudo em relação aos fluxos financeiros globais. Agora, quando a gente pega a BRICS, ou quando a gente pega o G77, o que a gente identifica lá é muito interessado em dar essa ideia de que há uma grande, digamos, sinfonia internacional dos excluídos por uma nova ordem, que chama-se China. Lourival. Um discurso ele só ressoa quando ele tem uma coerência conceitual interna. Existem duas correntes de pensamento nas relações internacionais, o realismo e o idealismo. O presidente Lula é contra as sanções contra a Rússia. Essa é uma visão realista, porque é o idealismo que diz os nossos valores vêm em primeiro lugar, nós vamos nos sacrificar economicamente, porque as sanções são um sacrifício na questão do preço dos alimentos e da energia, porque nós não podemos aceitar uma violação da ordem internacional como essa que foi feita. Essa é uma perspectiva idealista. No entanto, o presidente Lula, nessa questão, está do lado do realismo. E depois ele faz todo um discurso poético em relação a uma reforma das instituições, nas quais os países mais poderosos vão ceder poder a outros menos poderosos em troca de nada. Essa é uma posição idealista. Então, essa falta de coerência interna pode ser que as pessoas não tenham consciência delas, não façam essa análise mais técnica, mas isso ressoa como algo que não está se encaixando bem. E, além disso, o discurso dele não está baseado em fatos, porque ele diz, precisamos abrir um espaço de negociação. Ora, é isso que tem sido feito desde 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia, e depois de 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Tem se tentado apaziguar o Putin, não só com discursos e com reuniões. O Biden se reuniu com o Putin em junho de 2021 em Genebra. O Putin tinha concentrado tropas na Ucrânia, na fronteira com a Ucrânia, a partir de abril, obteve essa reunião, usufruiu dessa deferência e em outubro passou de novo a concentrar as tropas. E não só o Biden, todos os importantes líderes ocidentais ou se reuniram presencialmente ou por telefone com Putin, tentando ouvir as suscetibilidades de segurança dele. Isso que o presidente Lula está propondo tem sido feito e foi sentido pelo Putin como um incentivo para seguir adiante. Deixa eu trazer esse aspecto e levar ele ao Daniel. A gente vê, logo depois do discurso do Lula nas Nações Unidas hoje, Daniel, vem o presidente americano. E o presidente americano é muito contundente em dizer: não pensem que apaziguar a Rússia leva a alguma coisa. Ao contrário, ele faz um discurso calcado em exemplos históricos, em certa medida, ainda que não mencionados explicitamente, segundo os quais, quando se está lidando com uma potência agressora, imperialista, e que, digamos,
para realizar o que ela acha que ela tem que realizar. Ela vai uma agressão brutal como essa da Rússia na Ucrânia, não adianta lidar com eles com luvas de pelica. Este ponto é muito diferente do que o Lula argumenta em relação aos espaços para negociação. Acompanhando o discurso do Lula, como eu sei que você acompanhou, a elaboração dele e hoje as palavras que ele pronunciou, Daniel, você consegue entender o que o Brasil quer na Ucrânia, afinal? O Brasil tem tido uma posição, às vezes, um bocado ingênua, né, com relação à Ucrânia. E nesse ponto, eu percebo muito aqui nas conversas com a comunidade diplomática internacional aqui em Brasília, embaixadores de países do G7, por exemplo, existe uma impressão generalizada de que Lula e quem mais o aconselha nessa área, chegou um pouco tarde na história, ignorando todos os esforços feitos com a Rússia pré-guerra. Por exemplo, tudo que advém ali da invasão da Crimeia, por exemplo, né, em que já se foi tentada essa estratégia de colocar a Rússia na mesa de negociação. Ora, se negociar com o presidente russo significasse uma paz duradoura, a gente não estaria falando aqui do acidente de avião, suposto acidente de avião com Prigozhin, né? Agora, existe essa impressão de que Lula enxerga a comunidade internacional como pessoas que se esqueceram em algum momento de tentar paz, como se elas fossem excessivamente ingênuas. Elas fossem ingênuas e tivessem esquecido de contemplar essa possibilidade. Agora, o que eu tenho percebido nos diálogos com embaixadores desses países aqui em Brasília é uma aposta, não sei se esperança, mas acho que até uma aposta de que ao longo do tempo o governo brasileiro e Lula vão perceber que essa postura não leva a nada. Essa postura não chega a bom termo com o presidente da Rússia. É isso. Daniel, a Thaís está me pedindo a palavra. Eu vou fazer o seguinte, Thaís, eu vou para o intervalo e na volta você reinicia o programa. Até já, pessoal. A gente continua no próximo bloco no mesmo assunto. Já voltamos. Você e o Banco Mercantil juntos, para você ter mais da vida. Você e eu e você. Para sua viagem com a família, tem empréstimo consignado. Eu e você e eu. Chute! Para as compras do dia a dia, cartão de crédito. Eu e você e eu. E para render seu pé de meia, o investimento certo. Você e eu e você. Você e o Banco Mercantil. Chute! A Apex Brasil leva nosso país para o mundo todo, promovendo produtos e serviços do Brasil e o talento dos brasileiros. As exportações estão batendo recordes, trazendo os melhores resultados da história. Nosso país está indo cada vez mais longe e conquistando a posição que merece no mundo. É do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. Apex Brasil, Governo Federal, União e Reconstrução. O que é essencial para você? Para nós, essencial é fazer parte da sua vida, facilitando o seu dia a dia. Somos fonte de saúde e hidratação, de informação e diversão. Nossa energia transforma e a nossa chama nunca se apaga. Há mais de 70 anos, estamos presentes nos lares de milhares de brasileiros e queremos ir além. Somos GEC, somos Grupo Edson Queiroz. Impacto para além do essencial. A vida é movimento e feita de mudanças, e isso vale também para onde você vai morar. Por isso, a Lugo existe para ajudar você a encontrar uma experiência única de moradia. Aluguel sem burocracia em um condomínio com as facilidades que você precisa. Da academia ao mercadinho e com a praticidade de quem quer morar perto de tudo. Afinal, a vida não para e a sua casa precisa acompanhar você. Lugo, é tempo de morar vivendo. Cada empresa do comércio de bens, serviços e turismo que abre as portas faz girar uma engrenagem que move o Brasil. Federações e sindicatos do Sistema Comércio se reuniram em 2 eventos para integrar e compartilhar as melhores práticas sindicais para todo o país.
que o presidente Tarsos fala, eu concordo. Para gerar empregos, nós precisamos cuidar bem das pequenas e médias empresas, precisamos dar uma atenção ao comércio e serviço. O Conecta foi uma grande oportunidade para a gente aprender, inovar e colocar em prática para o empresário do comércio de bens, serviços e turismo. O Sicomércio é uma grande rede e essa união nos faz cada vez mais fortes e representativos. Trabalhamos para fortalecer cada elo deste grande sistema que qualifica, cuida das pessoas e desenvolve o nosso país. Sistema Comércio, trabalho que valoriza o Brasil. Há um ano, o JP Morgan Chase escolheu se tornar sócio do C6 Bank, como parte de sua estratégia de expansão no varejo bancário global. E agora, reafirma seu compromisso, aumentando a sua participação no C6 Bank. Faça como a companhia líder em serviços financeiros em nível global e escolha o C6 Bank. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. WW voltando no intervalo e eu tive que contê-los todos aqui porque a discussão estava continuando só com a câmera aberta. Agora a câmera está aberta, Thaís. Eu fiquei quieta para guardar minha parte aqui para a câmera aberta. Eu quero dividir aqui com vocês. Eu conversei mais cedo com o Otaviano Canuto, que é um estudioso dessa questão financeira internacional, e ele me mandou um dos artigos recentes que ele escreveu, que ele trata exatamente da tese da desdolarização, e ele mostra, com diversos dados, como o dólar continua sendo extremamente exorbitante. Vou dividir aqui na tela com vocês um gráfico que ele trouxe do Financial Times e colocou no seu artigo, em que a linha azul é a participação do renminbi, que é a moeda para comércio internacional da China, depois da guerra na Ucrânia. Mais do que dobrou a participação. A linha de cima é euro e a linha de baixo é ien. Esses dados são do SWIFT, que é a Câmara de Liquidação Internacional, e os dados mostram o seguinte: 83% da troca internacional de comércio internacional continua sendo feita em dólar. Mas o que aconteceu com a participação do renminbi? Então, acho que essa fotografia, William, é a fotografia da diferença entre a vocalização e o pragmatismo. Então, a vocalização, que é uma coisa que Xi Jinping não faz, por exemplo, Lula ocupa esse espaço de ser vocal e de pedir uma mudança, inclusive no uso do dólar. Enquanto a China, da guerra da Ucrânia para cá, mais do que dobrou a moeda deles como uma moeda de troca em comércio internacional. Então, enquanto existe uma turma fazendo vocalização, outros estão fazendo pragmatismo na condução da geopolítica internacional e das transações internacionais. Sim, o dólar continua permanecendo, mas a única moeda que está crescendo é o renminbi. Se a gente considera, do ponto de vista da análise do presidente brasileiro do conflito na Ucrânia, a capacidade da Aliança Ocidental de se manter coesa, como é que ela está? Eu acho que os países ocidentais sabem que estão numa confrontação existencial. E a união deles é fundamental para preservar a ordem pós-Segunda Guerra. Mas eles sabem que a divisão do mundo em blocos antagônicos, ela também mina a sua relação multidimensional em diversos continentes. E eles também enxergam que a China, assim como outros países, tem interesse em consolidação de blocos antagônicos, justamente que levam à fragmentação, e essa fragmentação subtrai poder desses países. Razão pela qual eu enxergo esse movimento dos Estados Unidos de refletir melhor sobre concessões no âmbito do Banco Mundial, razão pela qual eu percebo hoje os Estados Unidos, diferentemente da China, mais, digamos, flexíveis à reforma do Conselho de Segurança. Porque os Estados Unidos, se você perceber, eles já admitem que uma reforma tendo Índia, tendo até Brasil, tendo a Alemanha... Japão e Alemanha. E Japão e Alemanha, isso diluiria o poder, na verdade, da China e da Rússia.
para ele seria vantajoso, quer dizer, um conselho que ampliado. era a preocupação do Caio, saber em que medida essa demanda transmitida hoje na Assembleia das Nações Unidas pelo presidente brasileiro é uma demanda, digamos, acolhida por países iguais, Caio? Sim, não, essa é a minha grande questão, sempre que a gente entra nessa seara. Até que ponto o que o Lula vocaliza é uma voz, pelas características dele, né, e pela história dele, que traduz um pensamento majoritário do clube de países do mundo, e até que ponto a confrontação ao sistema atual de governança global, e a gente estava falando isso aqui no intervalo, até que ponto a confrontação não é o que une o tal do Sul Global, que você também coloca, e com razão, né, claro, que não tem uma linha, não são lineares, o BRICS não é linear, são países muito distintos, o G77 também não, mas tanto o G77 quanto o BRICS expandido, eles fazem todos esse questionamento que o Lula levou hoje lá à frente. Então, nesse sentido, a gente consegue colocar a crítica à ordem liberal pós-Segunda Guerra como um fator que une todos esses países e esses grupos antagônicos. Amanhã a gente tem o encontro do Lula com o Zelensky. Primeira vez que eles vão se encontrar. O Zelensky parece ter partido por uma campanha de charme junto aos países que até aqui lhe faltaram na condenação, diria, bem numerosa internacional da postura russa. Vários países que, no linguajar anglo-saxão, se chamam de middle powers, né? Middle powers, a gente pode pegar uma Arábia Saudita, é considerado middle power, o Brasil é considerado middle power, a Indonésia é considerado middle power. É um conceito elástico que abriga gente muito diferente ali, mas com uma característica: todo mundo hesitando em condenar a Rússia e, ao mesmo tempo, hesitando em pular violentamente para o lado da China contra os Estados Unidos. Há uma coisa ali fluida que faz a gente ver o antigo movimento dos não alinhados como realmente coisa do passado. O movimento que a gente vê hoje é dos integrantes de múltiplas alianças, cada um procurando a sua ali, o seu melhor jeito de sair. O que promete essa reunião Zelensky-Lula? Bem, a intenção do Zelensky é justamente tentar mudar essa direção do vento, do sentimento, porque as sanções elas não estão tendo o resultado sobre a Rússia porque elas não são globais, porque existem países que estão permitindo à Rússia sobreviver economicamente. O principal deles é a China, em primeiro lugar, em segundo lugar a Índia, e depois vem países como o Brasil, que compra fertilizantes da Rússia. Diesel aumentou as importações em 38% da Rússia entre 2021 e 2022. Então, assim, esses países, e sobretudo a China, ela é sensível. A China é sensível à opinião pública global e, sobretudo, ao que pensam dela esses países sobre os quais ela quer, obviamente, exercer uma influência, uma projeção. Então, o Zelensky quer mudar um pouco o sentimento em relação a isso e expor isso que ele expôs hoje. Por exemplo, olha, nós estamos falando de milhares de crianças ucranianas que foram enviadas à força para a Rússia e hoje elas odeiam a Ucrânia, elas estão sendo russificadas, reeducadas. É desse tipo de coisa, desse tipo de crime que nós estamos falando, para tentar sensibilizar as pessoas, os países, para que não aceitem essa complacência com a Rússia e também com a China, nesse triângulo que a China oferece a sobrevida à Rússia. Daniel, Caio, nas conversas, e Hussein também, que vocês têm tido, o que pinta desse encontro Zelensky-Lula? Vou deixar com vocês que eu queria fazer uma menção sobre um ponto do discurso do Lula que a gente não citou e eu achei imprescindível, William, se você me permite. Por favor, fique à vontade. Que eu acho que a gente não falou de uma coisa, o cardápio é tão vasto que a gente não falou sobre um ponto tão importante em que a gente cobra protagonismo do Brasil, que é meio ambiente. E Lula fez referência a esses prometidos 100 bilhões de dólares que os países ricos prometem entregar aos países em desenvolvimento. Foi jogada combinada, viu, Daniel? O presidente da África do Sul falou a mesma coisa poucos instantes depois. Pois é, e veja,
para ser justo também, essa era uma das poucas reivindicações na área ambiental em que o governo Jair Bolsonaro batia forte também. Então, não é exclusividade do Lula, não. Agora, acho que o tempo ali requer que a gente pense um pouquinho sobre o que ele quis dizer, porque o Brasil assume a presidência do G20 e depois conduz a COP30. Então, tem um papel ali de possivelmente levar adiante a formatação dessas condições para a transferência dos recursos. Obviamente, os países ricos têm muitas ressalvas sobre como eles vão colocar na mão dos países em desenvolvimento esses recursos. Agora, tem duas coisas que têm irritado o Lula profundamente, se não o Lula diretamente, as pessoas que escreveram o discurso do Lula, isso eu posso garantir. Uma é o que eles têm chamado nos bastidores de migalhas, que os países, seja europeus, têm contribuído com o Fundo Amazônia, ou os Estados Unidos têm prometido 500 milhões de dólares, a ver se o Congresso autoriza para cuidar disso também, Fundo Amazônia. E segundo, legislações que, sob a justificativa de proteção ambiental, acabam fechando o comércio, as exportações agropecuárias brasileiras. Acho que vai haver um enorme interesse do Brasil no próximo ano no G20 e depois na presidência da COP30 em endereçar esses pontos. Nosso convidado encerra a roda. 1 minuto. Bom, eu acho que o encontro entre Lula e Zelensky a falta de cortesia. Será importante para ambos, muito mais, na minha opinião, para distensionar os equívocos cometidos até o momento, especialmente, eu entendo, da nossa interpretação em relação ao conflito. Segundo aspecto importante, eu entendo que o presidente Lula deverá ouvir, pensar, raciocinar para poder fazer propostas realistas, estudar meticulosamente a complexidade do conflito, antes de querer propor qualquer processo de paz. Uma coisa que me chama a atenção, e isso é um ponto positivo, todo mundo esperava que o Lula encontrasse Putin antes do Zelensky, e hoje o presidente Lula vai encontrar o Zelensky antes do Putin. Isso demonstra não necessariamente uma correção de posição em termos de substância, mas uma correção de vontade. E essa vontade provavelmente aconteceu a despeito do que o assessor internacional da presidência talvez queria. Até porque esse encontro aconteceu e foi costurado, me parece até o momento, sem a anuência ou o consentimento ou a coordenação dele.